Salve, salve, alunos! Voltamos aí agora para fazer aquela revisão de 5 minutos. Olha aí que bacana! Olha só a aproximação do nosso estúdio. Isso graças ao nosso produtor que está ali atrás, escondido, só fazendo esses acontecimentos. Esses detalhes que vocês vão ver ao longo da nossa aula do terceiro ano. E sejam todos bem-vindos para mais uma série aí que é o terceiro ano que vocês estão. Então, agora, jogamos para a revisão que eu vou explicar para vocês. Vamos lá? Vem comigo. Isso, aula 2.2. Inclusive, nós estávamos falando sobre a Primeira República, certo? E aí, na aula que o professor Beto explicou lá para vocês, ele estava falando sobre a questão dos militares que chegaram no poder. Claro, primeiramente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Professor, por que o Marechal foi o escolhido? Pois é, porque ele acabou se tornando o líder da escola militar. Se criou um partido, se criou uma associação, e ele, por ser o mais antigo Marechal, ele acaba, então, se tornando a pessoa indicada para assumir o Brasil no primeiro mandato, de 1889, ele vai até 1892. O restante foi com Floriano Peixoto. O Floriano acaba sendo o seu vice, e aí o Marechal Deodoro, ele, que não vai ficar muito tempo no poder, ele acaba tendo uma doença, ele se afasta por causa dessa doença, e aí o Deodoro, o Floriano Peixoto, acaba assumindo, né? Isso logo no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Por isso que nós falamos que a Primeira República, ela é chamada de República da Espada, ou a República dos Marechais. Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. Fechou, aluno? Entendeu? Ok. Continuando, depois da República da Espada ou dos Marechais, aí começa aquela velha política que vocês já conheceram lá atrás, na sexta série, na sétima, no oitavo e por diante. A famosa política do café com leite, que também é visto como a política ou a república oligárquica, certo? Em 1894, com a posse de Prudente de Moraes, o país passou a ser governado por civis. De lá para cá, não parou mais. Parou sim, de 64 até 85, naquele intervalo que tivemos a intervenção militar, o que culminou com o regime militar no Brasil, tá certo? Vejam, senhores, que de 1894 a 1930, é Getúlio Vargas que vai dizer, essa república aí é a República da Espada, é a República Oligárquica, é a República Velha. Por que República Velha? Porque era a velha política, senhores, de se fazer essa alternância no poder. Tá vendo aqui? Olha só, aqui tem um, aqui eu tenho um outro. E os demais pedindo para, claro, 4 anos ficava Minas Gerais no poder, 4 anos ficava São Paulo no poder. Era para ser essa alternância, 4. Só que, durante aí o bom tempo, 36 anos de história, 36 anos de república oligárquica, 10 governos foram de São Paulo e apenas 2 de Minas Gerais. A famosa oligarquia cafeeira, certo? Bom, professor, como é que estava a economia durante o período republicano? Pois é, aqui nós temos algumas imagens de Cândido Portinari, que é a pessoa que vai pintar algumas imagens do negro no trabalho nos cafezais. Essa imagem aqui, ela é de 1935. O café era o principal produto. Olha que já deixou para trás o algodão, o charque, o ouro, a cana-de-açúcar e também o pau-brasil. Agora que dá as cartas, na verdade, é o café. Foi criado aí o famoso convênio de Taubaté, e esse convênio era para alavancar a economia do Estado paulista. Aí eu tenho os principais produtos, o algodão, eu tenho o café,
Perdão, eu tenho o açúcar, eu tenho a borracha, eu tenho o cacau e também a industrialização no Brasil. E aí, senhores, por final, ele também falou sobre o coronelismo. Lembram? Pois é, o coronelismo era aquele camarada que tinha uma certa influência na sociedade, no local, na região onde ele morava, e com isso obtinha com isso um certo privilégio da área política. O coronelismo é o famoso clientelismo. E quem é o cliente? O cliente é o povo. Então, esse coronel, esse grande líder regional, ele acabava sendo a ponte com o candidato. Aquele candidato que ele ousasse apoiar, ele tinha privilégio. Na verdade, é o famoso voto de cabresto. Quando as pessoas, sem poder enxergar em quem estava votando, votavam nas escuras. Então, aqui eu tenho a presença do coronelismo. E aqui eu tenho a presença do clientelismo, tá certo? E aqui a figura do candidato, tá bom? Olha aí, ó. Eu tenho um curral eleitoral com 1000 votos. Se nós entrarmos em acordo, eu te ofereço esses 1000 votos. Em contrapartida, tem que ter algo em troca. Nada era de graça, tá certo? Bom, mas agora é com você, olha aí, é com você. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade. Daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Segura aí. E eu não falei que era muito rápido? Pois é, já estamos de volta. Agora vamos corrigir a atividade que vocês tiveram aí um tempinho para poder resolver. Agora é comigo. Joga no quadro, vamos lá. Isso, meu garoto. Questão de número 1. Ela diz o seguinte. Quando, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro, ele provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil. Ele não estava agindo em nome de toda a sociedade, mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontravam insatisfeitos com as atitudes tomadas pelo poder. E aí já chegou a resposta para nós, os nossos ouvintes, os nossos participantes, os nossos alunos que estão atentos, dizendo ele que já marcou aqui a resposta. Vamos lá então. Esse primeiro período da República ficou conhecido muito bem. O cursor está passando ali. Esse primeiro período da República ficou conhecido como A. República dos Coronéis. B. República Federativa. C. República Oligárquica. D. República Censitária. E a letra E. República da Espada. Muito bem. Se você já respondeu, parabéns. Agora resta saber se respondeu correto. Não tem erro essa questão. Se você, aluno, você assistiu a aula, você fez as anotações, você acompanhou a explicação do professor, não vai ter como errar. Tá certo? Podemos partir para a resposta? Já? Então vamos lá. A resposta correta é a República da Espada. Para você que acertou, parabéns. É isso aí. É ficar atento, é prestar atenção, fazer as anotações, porque, olha, aluno tem que ser caveira. Caveira mesmo. Podemos partir para a segunda? Então vamos lá. Partindo para a segunda questão, diz o seguinte. Deodoro da Fonseca, ele decidiu renunciar, deixando seu vice, que era o Floriano Peixoto, substituindo-o na presidência. Ok. Podemos dizer que o que levou o Deodoro a renunciar foi o quê? As oligarquias cafeeiras, elas não queriam a abolição da escravatura e eram resistentes ao trabalho imigrantes, por isso fizeram forte oposição. Ou será a letra B? Os coronéis se revoltaram com a falta de participação política
e do controle de suas regiões e atacaram Deodoro. Será? Ou seria a letra C? A primeira revolta da Armada fez o exército se fortalecer e conseguiram derrubar Deodoro, que já estava com problema de saúde. Interessante. Letra D. Passando por forte problema de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguindo se entender com os grevistas, nem com a oligarquia cafeeiras. Foi isso que, de fato, levou ao afastamento de Deodoro. Será? Ou foi, não, Floriano Peixoto, ele vai fazer uma aliança com a Marinha e ele consegue derrubar Deodoro, assumindo a presidência da República e também o comando das Forças Armadas. Será que vai haver trairagem? Muito bom. Aluno mandando aqui para o nosso chat que a informação, a resposta dele é... Opa, depois eu vou... Isso, depois eu vou anunciar. Será, rapaz? Rapaz, eu tenho um aluno aqui no estúdio que ele acerta todas. Mas também ele está aqui presente, participando da aula, está anotando tudo, prestando atenção na explicação do professor. Olha que bacana. Vamos ver. Resposta correta, então, vai ser a letra A. Olha aí. Parabéns. Parabéns. Ele está acertando mesmo. O aluno é bom. Depois eu apresento vocês. Eu apresento ele a vocês, tá bom? Bom, agora vamos para a hora do Enem. Como diz aí o nosso mascote. E aí, chega, se liga no Enem. Caracas, olha aí, aluno. Então, vamos lá para a questão do Enem. Quando vocês verem esse enunciado aí, já sabe que a questão é caveira, não? Então, olha lá. Estou falando. Diz o seguinte. Questão número 3. Olha, caiu no Enem recentemente, né? Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Esse aí é um texto que foi retirado do livro do Leal. O nome do livro é Coronelismo, Enxada e Voto. São Paulo, Alfa Ômega, publicado em 1978. E foi acabando sendo adaptado. Vamos lá. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Vejamos. A igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. E a letra E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e também regional. Qual seria então a resposta? É isso mesmo? Olha lá, pronto. Está chegando aqui para nós a nossa resposta, a resposta do nosso aluno, dizendo que seria X. Mas eu não sei não, ó. Vamos lá, vamos para a resposta então. Será que seria essa? Bom, a resposta então vai ser a letra boa. Muito bom, muito bom. Seria agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional.
O que vocês viram agora há pouco, naquele nosso texto gigantesco, era justamente isso que falava sobre o coronelismo. Partimos então para a próxima. A Constituição de 1891 foi a primeira da história do Brasil após a proclamação da República, certo? Beleza. Sua elaboração começou em novembro de 1890, com a instalação da Constituinte na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Ela foi promulgada. Ela teve a participação popular. Quando ela é outorgada, ela vai ser imposta. Essa é a diferença de outorgada para promulgada. A primeira Constituição republicana teve como função principal estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de governo presidencialista. Com algumas características liberais, apresentou grandes avanços se comparada com a Constituição do Brasil Império de 1824. Cite algumas características dessa Constituição. Essa pergunta é uma pergunta aberta. Inclusive, durante a aula, o professor ele explicou para vocês o que viria a ser, quais eram as características dessa Constituição de 1824. Tá bom? Que é a nossa primeira da República, da nossa história. E aí, vocês já relacionaram? Já sabem quais são os itens? Se já, ótimo, melhor ainda. Lembrando que essa é uma questão aberta. Então, podemos passar para a resposta, que aí eu explico. Tá aí. Tá aí. Eu tenho aí a implantação da República Federativa, com o governo central de 20 estados-membros. Olha só, professor, isso quer dizer que em 1889, em 91, quando é criada a Constituição, nós tínhamos 20 estados-membros? Sim, depois que vai aumentando, né? Com o passar do tempo. Houve o estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados, isso é muito bom. Grande parte do poder concentrado no governo federal, é o famoso poder executivo. Divisão dos poderes em três, aí eu tenho o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi também estabelecido o voto universal masculino, ainda não tinha o feminino. A mulher vai votar apenas na década de 60. Aliás, em 1934, na Constituição de Getúlio Vargas. O voto aberto e não podia votar mulheres, menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados analfabetos. Nossa, professor, quer dizer que sim, ao longo da nossa história, nós tínhamos o quê? 7 constituições. E elas irão se modificar com o tempo. Hoje, analfabeto vota. Se tiver título de eleitor, vota. Tem dessa não. Saudade, etc. Então, começou a direcionar quem poderia e quem não poderia votar. Tá certo? Mas, eu não sei se você percebeu, essa aí foi a resposta da nossa última questão. Eu deixo a vocês, olha lá, joga no quadro, nós temos um pré-requisito para a próxima aula, que é a aula número 3. Vocês deverão assistir o filme A Guerra de Canudos, que está disponível aí nesse link que foi acessado em julho de 2021. Tá certo? Bom, mas a nossa aula fica por aqui. Acabou. Eu também gostei, mas infelizmente eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!